Mateus capítulo de número 14, verso 22 a 33. Eu quero compartilhar nesse texto aí com os irmãos, 14 do versículo 22 a 33. Jesus anda sobre o mar. Diz assim a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, tendo medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, muito obrigado pelo tempo que estamos aqui, e agora nesse momento diante da Tua palavra, sabemos que ela é viva e ela é eficaz, e que essa palavra, Deus, ela faz o que apraz ao Teu coração, e ela jamais voltará vazia, ao Deus, e não faça aquilo que o Senhor deseja. Por isso nós entendemos que é um propósito o estar aqui, e que esse propósito se cumpra na nossa vida, ó Deus, trazendo-nos revelação, entendimento e crescimento através dessa palavra. Fale, ó Deus, a todos nós, é a oração que nós fazemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero sugerir um tema diante desse texto, diante daquilo que nós separamos para a nossa meditação, que diz assim: o cuidado de Jesus pelos seus. Esse texto vai nos ensinar, o Senhor quer nos ensinar acerca desse cuidado. E quando nós olhamos aqui no Evangelho de Mateus, esse Evangelho de Mateus, ele narra, uma das histórias que eu acho mais belas, mais lindas. Eu gosto muito, já preguei várias vezes nesse texto, e não me canso de pregar, e sempre o Senhor tem falado muito ao meu coração, através dessa experiência, e não porque me fascina o fato de Jesus ter andado sobre as águas, talvez ficando surpreso, ou talvez Pedro, mas o cuidado do Senhor, como Ele cuida, e como Ele tem, assim, esse cuidado de nos revelar, o interesse de nos revelar acerca desse cuidado e desse amor. É uma história linda, uma das mais belas, entre Jesus e os seus discípulos, entre o cuidado do mestre para com os seus discípulos. Eles foram de barco até Cafarnaum, enquanto Jesus, após despedir as multidões, Jesus, assim, o texto fala que, depois daquela maravilhosa experiência, e o texto anterior vai falar de uma experiência maravilhosa que os discípulos presenciaram, viveram, quando talvez seria um momento de Jesus tirar um dia sabático, se poderia assim dizer, por conta daquilo que ele estava vivendo. Ele tinha recebido uma notícia da morte de João Batista, e ele vai com os discípulos para um lugar deserto, achando que ninguém tinha visto, mas chegando lá, ele se depara logo em seguida com uma grande multidão, que vem até ele, que vem à busca
dele, e aí Jesus, tendo compaixão daquelas multidões, daquelas pessoas, o texto fala que Jesus começa a cuidar daquelas vidas, Jesus começa a curar os seus enfermos, e ali acontece algo maravilhoso em meio àquele deserto, em meio àquele momento de dor, talvez seria um momento de luto, um momento de tristeza, mas Jesus, com uma expressão muito maior no seu coração, de cuidar das pessoas, ao invés de cuidar dele, ele veio para cuidar de nós. O texto fala que Jesus, assim, conduz os seus discípulos a uma experiência de cuidado para com as pessoas, e era um tempo de treinamento, era um tempo que Jesus começa a preparar a sua igreja para cuidar daqueles aos quais ele colocaria à sua frente. E aí Jesus, quando recebe a notícia por um dos seus discípulos, dizendo: mestre, o lugar é distante, já estão tarde, as pessoas, tem muita gente, não tem comida para todo mundo, vamos despedir as multidões, para que eles possam ir aos vilarejos, às cidades aqui circunvizinhas, e possam se alimentar, possam se abrigar. E Jesus fala: nada disso, discordo, até entendo a sua preocupação em relação ao tempo, ao alimento, ao cuidado, mas eu não posso despedi-los de barriga vazia. E aqueles discípulos talvez falam: mas o que está acontecendo com o mestre? Agora endoidou mesmo, além de estar com luto, o que ele está pensando? Talvez fosse esse o pensamento humano, principalmente de André. E aí Jesus fala: vai ver o que vocês têm. Jesus sabia que havia algo entre eles, entre aqueles que estavam ali, até mesmo fazendo parte daquela multidão, não da sua comitiva, não do seu grupo de discípulos, mas alguém que estivesse ali, e realmente tinha ali alguém que estava disposto a dar um alimento, a doar. E Jesus conhece o coração dos que estão dispostos a doar. Às vezes não são pessoas que estão junto de nós, mas estão perto de nós. E o Senhor nos leva a vasculhar, porque Ele já tem separado o que Ele vai usar como ferramenta para que o milagre aconteça. E é isso que aconteceu. Jesus surpreende o coração daqueles discípulos, quando chega a notícia dizendo: olha, nós temos alguns pães, alguns peixes, apenas 5, apenas 2, mas o que é isso para muita gente? Jesus fala: é suficiente, porque o que nós temos como oferta, dado com alegria. Então agora manda a multidão sentar, e ele dá a orientação dizendo: sente cada um em grupo de 10, de 50, de 100, e aí traz o alimento. E assim trouxeram aquele alimento de um garoto. E aí Jesus começa o momento em surpreender o coração daqueles discípulos acerca do cuidado deles para com os outros. E aí aqueles homens saem maravilhados. Nós sabemos do texto em que uma multidão de 5.000 homens apenas que foram listados ali, que foram talvez enumerados, somente homens, fora mulheres e crianças, em torno de 15.000 foram alimentados com aquele alimento que Jesus abençoa, e ainda sobraram 12 cestos, para que os discípulos vissem realmente quem era o Senhor. E aí vem para o segundo tempo de treinamento, um momento maravilhoso. Jesus já estava cuidando do coração dos seus discípulos, quando os levou àquela experiência. Imagina o ânimo daqueles homens ao entrar no barco. Jesus fala: olha, agora eu quero que vocês vão à frente. Talvez alguns começaram a relutar, dizendo: mas espera aí, nós vamos atravessar sozinho? Chegamos juntos, vamos embora juntos. Nada de ir na frente, mas eles estavam maravilhados com o que tinha acontecido. E talvez diante daquela conversa, diante daquele diálogo, daquele bate-papo, você viu o que aconteceu? Você viu que o pão não acabava? Você viu que o peixe não acabava? Você viu o tanto que aquele homem comeu? Você viu o tanto que aquele gordão comeu? E não acabava peixe, não acabava pão, enfim. Eles ficaram maravilhados. Era um gordo, era magro, era pequeno, era grande. Comeram até que sobrou. E aqueles discípulos, eles entram maravilhados naquele barco, conforme a ordem de Jesus, dizendo: olha, pode deixar que eu faço as honras de um bom hospedeiro, vou despedir as multidões, e vocês vão à frente. O texto não fala que se Jesus tinha barco ali. Com certeza eles devem ter imaginado que Jesus ia pegar carona com alguém. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas o texto vai nos revelar essa maravilha do cuidado do Senhor. E Jesus escolhe ir para um momento a sós de oração. Jesus assim despede os seus discípulos para que eles pudessem ir à frente, atravessando o lago à frente, enquanto ele ia despedir as multidões, porque havia um desejo de ir sozinho orar no monte, buscar
ao Senhor. E por que Jesus vai? E aí nós vamos entender esse texto. Vai nos apresentar algumas verdades acerca desse cuidado de Jesus. Ele prepara o coração e ele sabe daquilo que nós iremos passar. E na verdade ele prepara para nos surpreender, para nos revelar, para que possamos entender que realmente ele é aquele que cuida de nós. E eu quero observar com vocês, talvez aqui podemos destacar como duas importantes verdades desse cuidado de Jesus para com os seus, para aqueles que são deles. E eu quero destacar já a primeira talvez dessa verdade que o texto nos revela, nessa travessia, nessa experiência maravilhosa. Os discípulos, como eu já disse, já tinham experimentado o amor de Jesus para com a multidão, mas usando como instrumento. E agora os próprios discípulos sendo usados, sendo cuidados, Jesus sendo esse instrumento e ele realmente como amor se revelando aos seus, em um lugar totalmente impossível do homem buscar algum recurso por si. E aí que nós entendemos, tem momentos que o Senhor ele precisa, e nós precisamos entender, passar por situações, não queremos, mas às vezes o Senhor nos permite passar por situações como esses homens aqui passaram, porque ali, querido, não havia nenhuma estrutura humana que pudesse fazer com que eles fossem salvos, que eles fossem livres de tudo aquilo. Talvez nem mesmo Pedro, ou alguns dos seus companheiros de pesca, que com certeza, por viverem na água, tinham algum tipo de habilidade ou de facilidade ali no mar, sabiam nadar, mas diante do que foi apresentado, que era o cenário, homem algum, estrutura humana, não poderia salvá-lo. E o Senhor revela a nós essas verdades. A primeira delas, nós encontramos no versículo de número 25, que vai dizer assim, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E a primeira verdade que nós destacamos nesse cuidado do Senhor, é que Jesus ele vem ao nosso encontro, em meio às nossas provações da vida. Queridos, algo que surpreende o nosso coração, é que quando nós encontramos no momento em que nós dizemos, sabe aquele tempo do momento assim, é o beco sem saída, você tenta, Jesus até permite você ir, escolher, eu vou para a esquerda, depois eu vou para a direita, vou reto, vou assim, e Jesus deixa, e de repente você depara num momento assim, que não tem saída, você está preso em um labirinto, você não sabe onde está a saída, é o tempo das provações, o tempo de provação maior, mas nós somos surpreendidos, que Jesus ele vem ao nosso encontro, nesse momento, onde não encontramos saída nem na direita, nem na esquerda, nem na frente, nem na retaguarda, mas encontramos a saída no alto. Ele é a nossa saída. Jesus ordena que eles entrassem no barco, e eles fossem para o outro lado. No entanto, Jesus despediu a multidão, os discípulos prontamente obedeceram à voz de Jesus, entraram no barco e partiram para o outro lado. Eu acredito que nessa partida e nessa ida, talvez fosse como, para você entender, como que é geralmente uma saída de alguém que vai fazer uma viagem, geralmente é tchau, até mais, viu, até feliz, contente, nos vemos depois, e Jesus pode ir. E aí havia algumas pessoas, porque Jesus ficou justamente para despedir as multidões. Então havia alguém das multidões ali, que tinha sido alimentado pela mão de Pedro, e pela mão dos demais discípulos, que tiveram afinidade, talvez Pedro, Mateus, passando ali, aqueles irmãos passando com um cesto, e aí sempre tinha uma mão dentro do cesto, e aí foi tornando atividade, rapaz, você come, hein? Rapaz, você está furado, enfim, sabe que era um momento de descontração, gerou uma afinidade, e aqueles ficaram em terra, e de repente está lá os discípulos que serviram, Jesus os coloca no barco, e toda aquela multidão começa a despedir, como se estivesse fazendo uma grande viagem, um momento gostoso, aquele momento que você está indo, talvez para uma viagem, alguém conhecido, mas eles não sabiam o que eles esperavam mais para frente, não é que Jesus estava preparando uma pegadinha, mas o próprio Senhor,
né, ele se comprometeu, ele se compromete em despedir as multidões. Os discípulos prontamente obedecem, entram naquele barco, assim como nós. Eles nem imaginavam, mas uma grande provação estava por vir adiante deles, e aconteceria algo que seria revelado o quanto eles eram importantes para Jesus. E às vezes, amados, o grande problema nosso é que nós acabamos fixando os nossos olhos no lugar, na pessoa e naquele alvo errado. Jesus, eu entendo que esse texto vai revelar esse grande amor, esse coração, esse cuidado do Senhor. Mas muitas vezes nós temos a tendência de olhar e tornarmos melancólicos. Poxa, Jesus permitiu que tudo isso acontecesse. Esquecemos da grande e maravilhosa ação de salvação, de redenção, mas que precisamos lembrar, permitimos que a nossa mente esteja presa lá no passado, onde nós estávamos realmente encurralados, aprisionados, mas aquilo nos fez, aquele momento, aquela situação nos fez com que os olhos pudessem abrir e enxergar a Jesus. Aqueles homens, eles jamais poderiam imaginar o que estava pela frente. Uma grande provação estava pela frente, mas também uma grande revelação importante estava logo para acontecer diante dos olhos daqueles homens. E nós entendemos que não importa o tamanho da provação, o tamanho da luta, o tamanho da provação, é semelhante ao tamanho do entendimento que teremos da imensidão, da grandiosidade do amor do Senhor para conosco. Ah, queridos, em Jesus nós vamos entender isso, querido, que Ele leva os seus discípulos àquele momento. É lógico que Ele não preparou nada que fosse uma emboscada, mas Ele desejava, através daquilo que Ele conhecia, o próprio Pai, que estava conduzindo a história e continua conduzindo a história, a revelar esse cuidado dEle sobre nós. Mas muitas vezes nós reclamamos, nós espraguejamos, nós lamentamos, nós murmuramos, e jamais nós vamos entender, de forma humana, a nossa capacidade, o modo de Deus agir com a nossa vida. Não é que você tem que entender tudo, nós temos que aceitar. Aqueles homens foram levados a um mar, que diante dos olhos não havia, talvez, acredito que não havia nuvem, o texto não fala. O Senhor poderia nos revelar que uma grande tempestade estava preparada, mas não, ela se armou no meio, ou talvez quando eles saíram. Mas enquanto eles foram colocados no barco, o texto nos leva a entender que não havia nada preparado. Mas era algo que Deus já queria fazer com que eles entendessem, que as provações que eles iam passar naquela travessia, seria talvez como um modelo do que eles atravessariam durante o ministério, durante a caminhada. No entanto, eles também entender que assim como eles foram e seriam salvos e libertos e cuidados pelo Senhor durante aquela provação, aquela tempestade, assim também eles seriam salvos e libertos durante toda a trajetória da vida. E assim aconteceu na vida daqueles homens. Algo maravilhoso, Deus trabalha do seu modo, e nós podemos aqui entender duas importantes lições. A primeira lição: existirão momentos em que, aparentemente, caminhamos só. A primeira lição que nós temos na experiência desses homens, é que parece que muitas vezes nós estamos só. Aqueles homens, literalmente, comparado a Jesus, colocamos eles, nós e Jesus, os discípulos de Jesus, eles estavam sozinhos. Jesus não estava ali presencialmente, mas estava com os olhos ali naquele lugar. Então parece que nós estamos só. Teremos momentos em nossa vida em que nós vamos experimentar um negócio chamado silêncio de Deus. Aqui nós enxergamos um tempo assim. Jesus não falou nada para eles, não revelou nada o que iria acontecer lá na frente. Simplesmente disse:
vão para o outro lado. E Jesus é Deus. Nós entendemos disso. Sabemos que Ele sabe todas as coisas. Por mais que a Bíblia também nos revela que Ele esvaziou de si mesmo, Ele não realizou nenhuma obra da forma que Ele como Deus, mas na dependência e na unção do Espírito Santo. Mas houve um tempo em que Ele recebe uma ordem do Pai, e obedece a ordem do Pai, passa para os discípulos dizendo, mande com que eles atravessem sozinhos, ou que eles comecem essa a travessia. No versículo número 24 fala, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, a muitos quilômetros da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. A primeira lição acerca dessa primeira verdade que Jesus vem ao nosso encontro, é que parece que muitas vezes nós estamos andando só, mas nós não estamos debaixo, estaremos sempre debaixo dos olhos do cuidado do Senhor. Ele está no controle. Se Ele disse, atravessem para o outro lado, Ele está dizendo que nós vamos chegar. Se Ele está dizendo, estarei convosco todos os dias, Ele não está dizendo que todos os dias, serão dias de céu aberto, um sol forte, não haverá vento, não terá frio, não terá escassez, não terá chuva, não terá problema. Ele só está dizendo, vocês estarão debaixo do meu cuidado. Por mais que pareça que vocês estejam só, mas vocês não estarão só. Essa é a primeira lição. E a segunda lição que nós destacamos nessa primeira verdade é que existirão momentos que nos fazem amadurecer, nos fazem ter experiência com o Pai, e saber que no caminho vão existir pedras, espinhos, tempestades, ventos fortes e ondas, mas que Jesus, Ele está no controle, Ele estará cuidando de nós. Quando Jesus disse, vão para o outro lado, Jesus não está dizendo, olha, agora é com vocês. Jesus não está dizendo aqui, Pedro, você que é bom de navegação, João, André, Tiago, vocês que conhecem aqui, já pescaram muito, assumam a frente. Não, Ele estava à frente daquela travessia. Quando Ele te permite conduzir a sua casa, conduzir a sua família, e você se depara em meio a uma tempestade, Ele não está dizendo que você é o líder de tudo e que você deve resolver tudo sozinho. Ele está dizendo, dependa de mim. É por isso que quando Ele fala, no capítulo 11 de Mateus, Ele nos ensina dizendo, lance sobre mim toda a sua ansiedade, aprendam de mim, aprendam, venham a mim, venham, assumam que vocês dependam de mim. É isso que Ele está dizendo, eu posso aliviar a carga, eu proponho uma troca a vocês, eu quero assumir o fardo de vocês, e vocês andem comigo, eu quero levá-los no meu jugo, eu quero levar o peso por vocês. Queridos, nós aprendemos nessa segunda lição, que nós vamos enfrentar durante a caminhada, pedras, espinhos e tempestades, mas o grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje, é que nós acabamos como igreja duvidando do cuidado do Senhor para com os seus, porque hoje nos é pregado um evangelho do mel, é pregado um evangelho de que provação é coisa de demônios, é pregado que tempestade não pode acontecer, é pregado que todo mundo tem que ser rico, seria bom. Eu acredito que se todos da igreja fossem ricos, a obra de expansão missionária estaria arrebentando, mas ela está arrebentando, porque não depende do dinheiro das pessoas, mas do amor do povo de Deus. Amém? Mas nós vamos enfrentar tribulações. Jesus, antes de ser levado à cruz, Ele traz várias recomendações aos discípulos, e uma delas, lá no capítulo 16, no verso 33, Ele diz assim, vocês vão encontrar no mundo tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Eu vou enviá-los ao mundo, mas vocês não vão só, mas vocês vão enfrentar nesse mundo que eu estou enviando vocês, que vocês vão viver tribulações. Jesus está dizendo, vocês vão enfrentar tempestades no meio da caminhada, no meio da travessia. Você vai enfrentar
lutas e ventos contrários no meio do casamento, no meio do ano. De repente o ano 2022 começou uma maravilha, mas chegando agora em julho, meu Deus, soprou um vento lá como soprou atrás da ilha de Creta, Neuroquilão, um tufão, quando pegou aquele barco que Paulo estava indo, sendo levado com aqueles prisioneiros lá para Roma, e até hoje tem gente à deriva, achando que Deus esqueceu. Havia muitas pessoas naquele barco que Paulo estava, que achava que era melhor ser lançado ao mar. Aí o Senhor traz através da boca de Paulo dizendo: não tenham medo, porque o Deus a quem eu sirvo, esta noite me enviou o anjo dizendo que ninguém vai perecer. Eles estavam 14 dias sem ver a luz do sol, só chuva e vento, no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas. Aí o Senhor traz uma palavra dizendo: eu não tirei os olhos de vocês, vocês não viram o sol, mas eu não tirei os olhos de vocês. Olha que maravilha, irmãos. O evangelho de hoje nos leva a esquecer isso. Mas quando nós não atentamos à palavra, atentamos à palavra do homem, a voz do homem, e não a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos leva a entender, nesse texto, que existirão espinhos, tempestades, mas Jesus estará cuidando de nós em todo tempo. Mas como é isso? O texto que lemos do versículo 25 diz assim, que quando Jesus viu que chegou no momento mais crítico, eu acredito que a quarta vigília da noite, foi quando a conspiração do mundo, do mal, a conspiração do inimigo, ou talvez o vento aumentou, tornou-se algo totalmente descontrolado. Aqueles irmãos que conseguiam ainda dominar um pouco da embarcação, de repente começou a arrebentar tudo, e eles disseram lá no barco: não tem mais jeito. Jesus ouviu lá, intercedendo, como Ele continua intercedendo por nós. Aí o texto fala: foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Sabe aquele momento em que você fala assim: não consigo mais, não tem mais jeito, não sei mais o que fazer. Aquele momento em que você reconhece: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele sabe, mas Ele espera o momento de nós clamarmos. E é isso que a Bíblia nos ensina: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Aqueles homens talvez não sabiam mais o que fazer, o que falar. O texto não narra isso, mas nós entendemos, porque moveu o coração e moveu o próprio Jesus em direção àqueles homens. Sabe aquele tempo que você fala: eu não sei mais o que fazer? Eu acho que o próximo passo é ir para o cartório. Eu acho que o próximo passo é jogar a toalha. E de repente, você começa a sentir uma doce e preciosa presença. Algo acontece no seu coração. Você fala: essa paz que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo? É a presença do Senhor. Ele vem para acalmar a tempestade. É o cuidado dEle por você. É a presença do Senhor representa o cuidado dEle. Ele vem para cuidar de você. Ele vem para cuidar da sua família. Ele vem para te ajudar a cuidar daqueles que Ele te deu. Ele vem para te atravessar, te levar do outro lado. É o que aconteceu com aqueles homens. Eles foram surpreendidos, porque o texto fala que Jesus foi ter com eles por sobre o mar. E outra coisa que esse texto nos revela, quando nós entendemos acerca desse encontro, é que Jesus foi ter com aqueles homens por cima daquelas provações. Jesus, Ele é mais poderoso. O poder dEle não está limitado às nossas limitações, às suas limitações, mas Ele está acima. Ele tem todo o poder. A Ele foi dado no céu e na terra. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade, eu quero encerrar. Na segunda verdade, versículo 30, vai nos falar aqui:
Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O texto vai nos mostrar, querido, que Jesus chega. Aqueles homens tiveram uma surpresa, e de repente, entre eles havia um chamado Pedro, e Pedro, sendo um impulsivo, ele pede para que fosse ter com ele, se realmente fosse Jesus. Jesus fala: vem. E aí nós entendemos a segunda verdade: Jesus nos socorre quando clamamos. E aí de repente nós encontramos ao Senhor, nós entendemos que Ele está ali, e nós somos desafiados, sentimos que é importante irmos até Jesus. Se é o Senhor que está andando sobre esse problema, sobre aquilo que está me causando medo, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: venha. E Pedro começa a andar por aquilo que causava medo, e estava destruindo todos. E de repente ele começa a andar, e o texto fala que ele deu alguns passos, não sabemos quantos metros, do barco em direção a Jesus. Não sabemos se ele estava talvez na metade do caminho, do percurso entre o barco e Jesus, mas ele foi. E ele deu alguns passos, e o texto fala que ele olhava para o Senhor, nós entendemos, mas de repente, ele começou a olhar para a força do vento. Nós somos tentados a olhar na força do vento. Nós entendemos que mesmo através de uma palavra de autoridade, nós podemos ser bombardeados pela astuta cilada do inimigo. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele tinha uma palavra rema, uma palavra de ordem, dizendo: venha, e ele foi, e ele estava andando de acordo com aquela palavra, mas veio a tentação dizendo: olha quem é você, e olha onde você está. E de repente ele deu ouvido, e aquela parte humana começou a tomar conta, e não mais a sua visão espiritual, e ele se viu tomado de medo, porque aquilo dali era impossível, e ele começa a afundar. E algo maravilhoso que nos revela aqui, é que Pedro, ele não esperou tomar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto gole, ficar meio mole, de repente mergulhar, e na última tentativa pedir socorro. O texto nos mostra que ele ergue a garganta, ele abre a garganta sem medo, talvez diante dos seus companheiros, que iam pensar de mim, o que vão pensar dele, vão tirar sarro. Não, ele começa a dizer: salva-me, Senhor. Pedro foi caminhando, e de repente ele deixou de caminhar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós deixamos de caminhar, e por conta disso, ele foi tomado pelo medo, pela incredulidade, e começou a afundar. Mas uma ação muito importante, que deve acontecer em nós também, não podemos perder o hábito de orar, de clamar, e foi o tempo em que ele clama: salva-me, Senhor. E algo maravilhoso, quando nós clamamos, querido, o texto fala que Jesus estendeu-lhe a mão, segurou firme e lhe disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus o repreendeu, não repreendeu porque queria expor diante dos amigos, mas trouxe a lembrança, é uma repreensão, nós precisamos lembrar: por que você tirou os olhos de mim? Por que você desviou os olhos de mim? Quantas vezes nós estamos bem, andamos bem, o texto fala de alguns metros, o texto está falando de alguns minutos, mas queridos, tem gente que andou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente ele resolve tirar os olhos de Jesus. E Jesus traz a mesma palavra a mim, a você, como trouxe a Pedro: por que você tirou os olhos de mim? Você estava bem, você estava conseguindo. Querido, Jesus não prometeu para Pedro que ele deveria andar sobre as águas depois que o mar estivesse quieto. Jesus falou: venha sobre o mar revolto. Às vezes nós queremos que seja de Jesus só se o mar estiver calmo. Irmãos, nem com o mar calmo, nem com o mar agitado nós conseguimos andar de nós mesmos. E nós preocupamos com aquilo que nós jamais conseguiremos. Jesus não falou para ele: então, espera o mar ficar tranquilo, aí você vem. Não, Jesus falou: venha. E foi sobre aquele mar revolto que Pedro começou a andar. E é sobre essas tempestades da vida que nós começamos a andar. Mas muitas vezes nós somos tentados e cedemos à tentação. E aí, seja 1 ano, seja 2, seja 3, seja 5, seja 10. Tem gente que com 15 anos, 20,
mas a dor é a mesma no coração de Jesus, com aquele que começou hoje. Porque aquele que tira os olhos de Jesus, ele está dizendo: eu não acredito na sua palavra. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós estamos ferindo o coração dele. Pedro assim o fere. E Jesus fala: por que você duvidou? Quantas vezes iniciamos uma jornada, um propósito, um projeto, crendo na presença de Deus, cheios de empolgação, entusiasmo, porém coisas ocorrem, e aí nos trazem desânimo. Coisas. Você já conversou com alguém que está desviado? Ele não sabe explicar. Ele começa a arrumar culpados. Mas naquele dia Jesus vai dizer: por que você tirou os olhos de mim? Por quê? Hebreus nos orienta, dizendo que devemos olhar firmemente para Jesus. Pedro tirou os olhos, olhou de forma desconfiada, olhou mais para as dificuldades, e por conta disso, ele começou a afundar. Mas algo que surpreende o nosso coração nessa segunda verdade, é que quando nós clamamos, ele vem e nos socorre. Quando nós clamamos, ele vem. Aí eu quero dizer, querido, nós muitas vezes perdemos a fé em nós mesmos, perdemos a fé naquele que nos guia, mas não podemos desanimar de caminhar e perder a fé no Senhor. Pedro entendeu que ele não era capaz, como homem, andar sobre as águas, e ele perdeu a palavra de autoridade, ele perdeu a autoridade de Jesus, por isso ele começou a afundar. Ele perdeu a fé, e a nossa fé, ela deve ser forte, a ponto de desestabilizar a tempestade. Naquele momento em que Pedro sai do barco, ele entra numa guerra contra a tempestade. A nossa fé nos leva a confrontar a tempestade da vida. Mas por outro lado, as tempestades, elas confrontam a nossa fé. É uma guerra, é uma luta. Pedro, ele permitiu ser forte, e por conta disso ele começou a destabilizar a tempestade. Mas houve um tempo em que ele deixou com que a tempestade desestabilizasse a sua fé, e por isso ele começou a afundar. Ah, querido, o que mais nos fortalece nesse texto é ver que Jesus, conhecendo e atendendo o clamor do seu servo, ele estende a mão, mesmo que a nossa fé seja pouca, ou que a fé de Pedro fosse pequena ou insuficiente, ele estende a mão. O versículo 31 fala: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Eu quero dizer a você, querido, e finalizar essa nossa meditação de hoje. Eu não sei como você se encontra nessa hora. Eu não sei quais tempestades ou quais lutas você tem enfrentado. Mas eu quero dizer que Jesus, ele está esperando você clamar e dizer: salva-me, Senhor. Prontamente ele está aqui para estender a sua mão e te trazer de volta a respirar e viver o melhor dele. Esse é o cuidado de Jesus para com os seus. Ele cuida de você. Duas importantes verdades nós temos revelada nesse texto. Jesus vem ao nosso encontro em meio às provações. Ele não esquece de você. Ele quer te ajudar. Ele deseja te ajudar. Mas, querida, é importante que você clame, que você peça, que você o busque, que você não tenha medo e não duvide. Faça como Pedro. Eu não sei há quanto tempo você está afundando, eu não sei o que está tentando te dominar, eu não sei a que distância você está do Senhor, eu não sei há quanto tempo isso tem acontecido, mas eu acredito que chegou o momento, e o momento é agora de você falar: salva-me, Senhor. Você vai estar declarando: eu preciso
de ti. E que você venha desfrutar desse cuidado. Que você venha se apegar a esse cuidado. E assim como aqueles irmãos e Pedro, o texto vai dizer no versículo de número 31, Jesus estende a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Deixe Jesus agora fazer o final dessa história. Jesus já tomou pela mão. Agora, deixe que Jesus conduza a sua vida. O texto fala que, um texto bem conhecido, o Salmo 23, vai nos revelar a pessoa de Jesus, dizendo que Ele é o nosso pastor, e nada pode nos faltar, nós temos tudo nele. E o texto fala que Ele, como pastor, o sumo pastor, é o único que pode nos levar a pastos verdejantes, mas também pode nos levar às águas tranquilas. Nessa noite, talvez, você adentrou esse lugar, ainda em mar revolto, mas o Senhor quer que você saia daqui, como águas tranquilas no seu coração, por permitir esse cuidado especial do Senhor para com a sua vida. Eu te convido a baixar a sua cabeça, querido, e colocar tudo o que você precisa colocar diante daquele que te ama. Não tenha vergonha, não tenha medo, mas apresente-se agora a Ele, lance sobre Ele. Quando Pedro fala: salva-me, Senhor, Pedro, ele abre o seu coração, ele se apresenta, ele se expõe, ele faz a oração que ele mais precisava dizer ali: eu preciso de ti, se não for o Senhor, a minha vida será destruída. Qual a oração que você precisa fazer nessa noite? Faça agora, que o Senhor te ouve. Aleluia. Sabe, irmãos, esse texto vai dizer assim, ó, primeira parte, Jesus ensinando aqueles discípulos, dizendo: eu quero ensinar vocês acerca de um segredo. Eu estou preparando vocês para cuidar de pessoas. E Jesus começou a ensinar aqueles homens, a ponto que eles dividiram do alimento. E houve uma grande festa, porque o milagre aconteceu. Houve uma dedicação espontânea. E eles ficaram maravilhados. Como é bom cuidar de alguém e ver que aquela pessoa gostou do cuidado. Não é bom? Eu estava vendo isso ontem aqui. As irmãs, os irmãos que estavam servindo ficaram a tarde toda, até a noite. Vieram antes, prepararam o ambiente, trouxeram muita coisa, alimentaram, ministraram, algo gostoso, algo maravilhoso. O Senhor se fez presente nesse lugar, e acredito que do mesmo milagre que se teve lá naquele deserto, nós desfrutamos ontem aqui, porque vidas com coração grato. O Senhor ensinou os discípulos assim. Mas aí vem um segundo momento, porque aqueles homens que foram escolhidos para cuidar de alguém, eram homens que precisavam de uma confirmação, que eles também eram cuidados. Aí vem um segundo momento, aí lá naquela travessia, em meio àquela escuridão, aquela tempestade, não adiantava gritar que ninguém ia ouvir, ninguém ia saber que eles estavam ali, não teria bote, não teria salva-vidas que livrasse, mas naquele lugar, Jesus estava dizendo: a vida de vocês, quando ninguém vê aquilo que vocês estão enfrentando, eu vejo. Aleluia. Eu me importo, e eu resgato e eu salvo. Quando ninguém vê você chorando naquela madrugada, como aqueles irmãos estavam,
Era a quarta vigília da noite. Era o tempo do sono mais pesado, do vento mais forte, do momento mais difícil. Eles tinham brigado já a noite inteira. Eles estavam no meio da travessia. Se eles tentassem voltar, era o mesmo tempo que eles custariam, ou o percurso, para chegar. O texto fala que eles estavam no meio. Eles estavam encurralados. Aí vem o segundo momento. Jesus dizendo: eu estou salvando vocês, porque eu vi o quanto você cuidou de alguém. Sabe por que o Senhor cuidou daqueles? Porque eles também aceitaram cuidar de alguém. Não é troca, mas eles estavam preparando para que eles fossem encorajados a continuar cuidando. E no entanto nós vemos o final da vida desses homens narrados, que todos eles se entregaram inteiramente, porque era experiência em cima de experiência. Quanto mais eles cuidavam, mais eles eram surpreendidos, porque o Senhor os surpreendia dizendo: eu cuido de vocês. Paulo e Silas permitiram ser açoitados pelo cuidado com a mulher que estava possessa. E depois eles foram cuidados por um improvável carcereiro, na segunda igreja aberta na Europa. As feridas das costas deles foram lavados pelos novos convertidos, transformados pelo amor. Deus dizendo: Silas, Paulo, sabe quem vai limpar essas feridas das suas costas? Aqueles que eu vou levantar para cuidar de vocês, porque eu tenho visto vocês cuidar do meu povo. Deus quer falar com a vida de muitos aqui, que tem gastado a sua vida no cuidado. E talvez você tenha falado: Senhor, é difícil. Você tem sentido como que no meio dessa tempestade. E o Senhor está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você.